Boa noite e a paz e a graça do Senhor Jesus estejam com todos. Amém. Ou melhor dizendo, que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja com vocês. Amém. Amém? Graças a Deus. Estamos dando início a mais uma pregação, a mais uma ministração da palavra, e o meu desejo é que essa palavra encontre um endereço. E o endereço é o teu coração. Essa palavra que eu vou ministrar, ela já encontrou o meu coração. Aliás, sou o primeiro endereço que ela buscou abrigo. Desejo que ela encontre os demais endereços, que é o coração de todos vocês que me ouvem, que vão ouvi-la. Tantos que estão aqui presentes, quantos que estão em casa e outros tantos que ouvirão, se não hoje ainda, quem sabe em outro momento. Mas o meu desejo é que você acolha esta palavra ao teu coração no momento que ela chegar até você. Até porque a finalidade da palavra pregada, da palavra ministrada, é justamente, não somente esse, mas um dos motivos é alimentar a nossa fé. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, disse: como crerão se não há quem pregue? Então, eis a importância da pregação, da palavra. E o meu desejo nessa noite é que o coração que esta palavra chegar e o coração que acolhê-la tenha a sua fé edificada e que haja também, é o meu desejo, que haja também libertação, cura, despertamento e entendimento espiritual. Antes de iniciar, eu quero compartilhar com vocês algo que me trouxe muita alegria. Para mim tem toda a conexão isso que eu vou compartilhar com a igreja. Esse é o primeiro Dia dos Pais que eu passo sem a minha filha, ela estando na condição de casada. Quando você tem um filho, uma filha que se casa, então foi constituir o filho, essa filha foi constituir uma outra família. E aí no Dia dos Pais, em especial esse ano, eu senti como nunca o que chamam os especialistas de síndrome do ninho vazio. E aí meu filho me deu o meu presente antecipadamente. Engraçado que ele me deu isso aqui, ele não imaginava que eu iria usar tanto assim, né, por algumas questões, né, que estão ligadas às medidas que temos que adotar depois dessa pandemia. E aí o certo é que ele me deu, o fato, dizendo melhor, que ele me deu, acho que 15 dias antes. E aí chegou o Dia dos Pais. Mas irmãos, eu sou pastor, essa igreja, ela emancipou tem 10 anos, então eu sou pastor dessa igreja há 10 anos, e não houve, não que eu me recorde até aqui, eu não me recordo de ter ganhado tantos presentes como eu ganhei no Dia dos Pais deste ano. A correlação que eu estou fazendo é justamente essa. Minha filha casou-se, foi constituir uma família, e aí ovelhas que são filhos e filhas espirituais me presentearam. Irmãos, eu ganhei uns 5 presentes ou 6. E eu estou muito contente com isso. Eu queria agradecer a vocês, viu? A boa parte das pessoas que me presentearam estão aqui. Irmãos, até minha esposa me deu um presente esse ano. Até a minha esposa. Porque tem esposa que não dá presente ao marido no Dia dos Pais. Quando ele cobra, ela: hoje é Dia dos Pais ou é Dia do marido? Aí o pai responde: Dia dos Pais. Agora eu acho isso injusto, irmãos. Dia 8 de março comemora-se o quê? Dia da Mulher. Eu acho isso, né? Isso é porque é Brasil, sociedade matriarcal. O sistema de governo brasileiro ainda é matriarcal. Vou até me limitar em falar sobre isso, porque cai em domínio público, né? Deveria ter também o dia alfa.
Por que não dia do homem? Meu queridos, homem alfa é sinônimo, né? Não precisa ser dia do homem, é dia do alfa, né? Mas fora as brincadeiras, eu quero agradecer aos irmãos e irmãs que me presentearam gentilmente, graciosamente, além de enviar-me mensagens com palavras gentis e fraternais. Eu tributo tudo quanto ouvi e recebi ao Senhor Jesus, porque sem Ele em minha vida eu não seria absolutamente nada, nem merecedor de elogio algum. O que de bom há em mim? Eu vou falar de forma muito sincera, há algo de bom em mim, por uma razão simples, porque Jesus habita em mim, o Espírito Santo habita em mim. Mas o que de bom pode ser visto em mim é por causa do Senhor. É a graça e a misericórdia do nosso Deus. Amém? Então vamos lá. Vamos ouvir o que o Senhor tem para nos falar essa noite. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 4. E na medida em que você for encontrando, ponha-se de pé, por favor. Romanos, capítulo 4. Irmã Mayra, o Morrenoto está bonito hoje, viu? Não, meu filho, você está bonito, arrumado, de vez em quando fico eu. E isso se eu tiver 1 metro distante a 1 metro no máximo de distância de Sandra. Se eu sair disso aí, agora quando eu estou coladinho com ela, eu fico bonitão. Que a beleza de minha esposa me encobre, me envolve. Vocês não perceberam que eu estou preparando o terreno, né? Vamos lá. Romanos capítulo 4, a partir do verso 13, diz assim: Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Agora o versículo, vamos ler os versículos que eu vou desenvolver a mensagem. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, parêntese, porque Abraão é o pai de todos nós, verso 17, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra toda esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Ele, Deus, era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça, e não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos,
a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Amém? Muito obrigado, Senhor, por tua palavra. Eu te agradeço, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Foram lidos 9 versículos, 10 versículos, entre 9 e 10 versículos, mas eu não vou falar, não vou dissertar versículo por versículo. Eu destaquei alguns versículos chaves aqui para desenvolver a mensagem e peço que os irmãos fiquem bem atentos, porque tem um versículo aqui, em especial o 19, o 18 dizendo melhor, que o apóstolo Paulo, falando sobre Abraão, eu comecei no verso 13, justamente para fazer essa síntese, para vocês terem uma noção daquilo que o apóstolo Paulo começa a falar de Abraão. Ele está desenvolvendo um raciocínio, e ele acha então necessário falar um pouco sobre Abraão e a fé de Abraão, que muito agradou a Deus, e o fez por conta da fé em Deus, ser chamado, como está lá no livro de Hebreus, como amigo de Deus, por conta da fé que Abraão depositou em Deus. E aí Paulo começa a falar sobre Abraão como pai das nações, e aí eu quero que você volte o seu olhar agora para o versículo 18, quando ele diz, Abraão esperando contra a esperança. Irmãos, nós bem sabemos o que significa esperança. Se não sabemos, eu acredito, eu penso, ser um dever de todo indivíduo entender um pouco o que significa, o significado, o conceito dessa palavrinha, chamada esperança. Por quê? Porque na nossa caminhada, queridos, ao longo da nossa vida, não nos faltam situações onde a esperança que há em nós é convidada para sair, porque a situação muitas vezes é tão difícil, tão cavernosa, que nos falta tudo, e a esperança também é convidada a sair, porque nós olhamos e, meu Deus, não tenho esperança alguma. E aqui o apóstolo Paulo fala que Abraão creu contra a esperança. Ele esperou contra a esperança, ou seja, ele já estava desesperançado. De que é que ele está falando aqui? Havia uma promessa, o Senhor o chamou com 75 anos de idade. O Senhor aparece a Abraão quando Abraão tinha 75 anos. Abraão morava numa cidade, era de uma família politeísta. Terá, o pai de Abraão, adorava outros deuses, e aí Deus chama Abraão e diz, Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu acho legal nós nos atermos a detalhes na narrativa bíblica, porque amplia o nosso entendimento e fortalece a nossa fé. Uma coisa é alguém chegar para você e dizer, olha só, Luiz, chegar para você bem empregado, ganhando bem, respeitado na empresa, gozando de prestígio, sendo admirado por todos, e aí chega um cidadão e diz assim, Luiz, sai deste emprego que tu está trabalhando há muitos anos e só faltam 2 anos para você se aposentar, sai deste emprego para um emprego que eu ainda vou conseguir, que eu ainda vou te mostrar onde é. E não é na tua cidade, é em uma outra cidade. É fácil sair, Luiz? É fácil, Débora, deixar o maridão sair numa situação dessa do emprego? Ainda mais aquela empresa que lhe dava toda, previdência privada, pagava seguro de vida, salário em dias. É fácil? Aqui foi só um breve exemplo. Abraão era bem conceituado, a família de Abraão, o clã de Abraão ali, e Abraão ouve isso. Mas Abraão sai
Você vai ver a narrativa em Gênesis, diz, para uma terra que eu te mostrarei. Eu nunca vi fé igual, irmãos, a essa. Ah, pastor, mas Abraão era povo de Deus? Não, queridos, Abraão ainda não era povo de Deus. De Abraão foi que Deus criou o povo. Abraão ainda não era. Tem que ficar bem claro isso. Da descendência de Abraão é que Deus criou o povo. Mas Abraão não era. E aí Abraão sai com 75 anos. Deus diz, Abraão, vou te dar um filho. Ora, Abraão era casado com Sara, Sara tinha 60. Sara certamente não lidava mais com aquilo que as mulheres conhecem, que se chama ciclo menstrual. E aí chega um momento que os anos vão passando e Sara nada de engravidar. E os anos vão passando. Os anos vão passando. É disso que o apóstolo está falando no versículo 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, 2 pontos, assim será a tua descendência. Olha o que diz o verso 19. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido. Eu acho legal, irmãos, isso. Ele não se enfraqueceu na fé, mas era consciente que não tinha mais aquele vigor, aquela vitalidade, aquela virilidade. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade de Sara avançada. Acredita-se que Sara, porque a diferença de idade entre Abraão e Sara era de 10 a 15 anos, então acredita-se que Sara tinha aqui entre 85, 86 e 90 anos. Você já ouviu falar na história, você já viu algum relato na medicina, na ciência, de uma mulher que engravidou, não é nem que pariu, só engravidou, aos 80 anos? Alguém já ouviu um fato desse? Uma notícia dessa? Sara, além de engravidar, a criança nasceu. Eu tenho um amigo de mais de 30 anos. A mãe dele teve 14 filhos. O caçula, Tequinha, ele é carinhosamente apelidado de Tequinha, né? Ele tem síndrome de Down, né? Ele é uma criança especial, mas pensa que criança maravilhosa. Quando eu era adolescente, tinha 17, 18 anos, eu conheci Tequinha, e Tequinha me chamava de Minco. E houve uma empatia entre mim e Tequinha. Gente, eu me apaixonei pelo menino, e ele por mim. E eu chegava para ver Francisco e Evandro, que eram os meus amigos, irmão dele. Na verdade, o meu amigo era o Evandro. E aí, quando eu chegava, alguém dizia, domingo chegou, Tequinha, Minco, 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 Minco. Irmãos, e não soltava, não me largava. E aí, conversando com Dona Lourdes, né, a mãe de Francisco, aí Francisco e Dona me explicaram que, como ele foi o caçula, né, ele nasceu, né, mas é a alegria da casa. Onde eu quero chegar com isso? Alguém já ouviu falar que, normalmente, quando é comum, as mulheres, quando engravidam com a idade já avançada, o risco da criança nascer com um problema é maior? É isso mesmo? Mas a Bíblia diz se Isaac nasceu com algum problema? Não, Isaac não nasceu com problema algum. E Sara tinha mais ou menos 90 anos. Que seja entre 85 e 90, irmãos, é uma idade avançada. Não há muita diferença, 4, 5 anos, não é isso? Ela passou dos 80, ela pariu Fábio com mais de 80 anos. E olha o que o texto diz, mas Abraão, levando em conta
mesmo levando em conta o seu corpo amortecido, ele não enfraqueceu na fé. Olha o que o verso 20 diz. Ele levando em conta que já estava com o corpo amortecido, envelhecendo, e que a mulher Sara já era o quê? Idosa. Olha o que diz o 20. E ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pelo quê? Pela fé. Aconteceu o quê? Ele se... É aí que eu quero dar uma pausa. De tempos em tempos, ou épocas, acho que na jornada sempre surgem algumas situações, enfrentamos épocas em que as coisas ficam completamente desfavoráveis. Completamente desfavoráveis. E aí a esperança vai por uma janela, a fé vai por outra. E esse texto aqui, a história de Abraão, porque Abraão não é uma lenda. A história de Abraão, irmão, isso aqui não é lenda, nem mito, não. Esse homem viveu, esse homem existiu. E a sua mulher também, tudo que foi encontrado sobre a história dele, isso aqui não é lenda não, queridos. Eu achei legal quando eu vi uma pessoa dizer que toda vez que ela lê a Bíblia, ela tenta se transportar para o cenário. Sabe? Na época de Abraão, ter um filho, irmão, significava muito. Não era pouca coisa, não era muita coisa, né? Uma das coisas mais importantes em um homem ter um filho era que estaria garantido ali então a posteridade da sua descendência. Seu filho daria continuidade, sabe? E o homem completa 100 anos e a mulher nada de engravidar, a mulher com 90 anos, nada. Mas o texto diz que ele não duvidou, verso 20, por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Olha o que diz o 21. Estando plenamente convicto, olha a importância, olha, quem vive por fé, está sempre, de que maneira? Está sempre plenamente convicto. Agora ele estava convicto de quê? Plenamente. Olha que o texto não diz estando convicto, mas diz plenamente. Há uma diferença? Se eu digo o copo está cheio, tem água no copo, eu digo o copo está plenamente cheio. Então sobra algum espaço para botar mais alguma coisa? Então aqui está dizendo que ele estava plenamente convicto de quê? De que Deus era poderoso para o quê? Para cumprir o que ele prometeu. Eis a importância de nós hoje, não somente sermos edificados pela fé de Abraão, mas como também decidirmos ter a mesma fé de Abraão. Por quê? Porque os tempos são difíceis. Nós estamos vivendo um período de demissões em massa. O desemprego, queridos, está... Meu Deus! Os telejornais divulgam 13,3%, mas não, queridos. Isso já passou da casa dos 15%, 16%. A mídia, quando quer ser alarmista, ela sabe ser. Quando ela quer ser econômica, ela sabe também. O desemprego está aí, queridos, e o melhor vai vir. Algumas empresas que tiveram que se adequar a essa nova modalidade home office, viram que a coisa funcionou de tal maneira que começaram a desalugar os imóveis, os espaços. Sabiam disso? Começaram a desalugar. Aquela pessoa que a única renda que tinha era aquele imóvel alugado para tal empresa, vai fazer o que agora?
O mundo não é mais o mesmo, queridos. Eu vou repetir, o mundo não será mais o mesmo depois dessa pandemia. Em vários aspectos, em várias áreas, o mundo não é mais o mesmo. Eu vou até colocar assim, não é mais o mesmo. Afetou os relacionamentos, as prioridades, muitas coisas foram afetadas, muitos setores. Esse distanciamento por medida de precaução, em alguns casos, asseverou mais ainda a distância entre pessoas que deveriam estar vivendo próximas antes das medidas restritivas. O número de filhos, de crianças sendo abusadas sexualmente cresceu exponencialmente. Mulheres apanhando dos seus cônjuges, dos seus maridos. Os consultórios de psicologia abarrotados. A indústria farmacêutica, né, ganhando dinheiro como nunca. Ansiolíticos, indutores do sono, antidepressivos sendo vendidos. Eu assisti uma reportagem onde uma artista, uma atriz não conhecida, né, mas atriz, penso eu, embaixo só tinha nome atriz, mas penso eu que ela atuava no teatro, coisa do tipo. E aí a repórter conseguiu entrevistá-la e ela disse que hoje, essa entrevista hoje é domingo, deve ter uns 4, 5 domingos atrás. Ela passou a fumar 8 cigarros de maconha por dia. Porque ela disse que ela ficou muito ansiosa, ela estava muito ansiosa, sem trabalho, e ela estava muito irritadíssima. Então, para não perder as unhas, ela tinha que relaxar. Então, olha o desequilíbrio. Para alguns setores, irmãos, está maravilhoso. Quem vende drogas está vendendo muito, porque o número de consumidores, cresceu bastante. Então, muitas pessoas que já tinham uma tendência ao coitadismo, ao derrotismo, ao negativismo, pessoas que meu Deus, só Deus tendo misericórdia, e Ele tem tido dessas pessoas. Por isso que eu penso que a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, independente da classe social, cor e raça, este livro sagrado, as palavras contidas nesse livro, porque a Palavra de Deus, como elas são úteis para todos os cidadãos desse mundo, neste momento, para todos, porque desespero é desespero, querido. O que pode mudar é a causa, a razão do desespero, mas desesperança é a mesma coisa. Só que uns estão desesperados por uma coisa, outros por outras. Alguns perderam a esperança por algo, outros por outra coisa, mas desesperança, medo, pavor. E aqui mostra fala de um homem que, aí eu peço novamente, tente entrar no cenário. Um homem que recebe uma promessa de Deus, de que teria uma descendência tão numerosa quanto as areias do mar e as estrelas do céu. Ainda que tal promessa seja uma hipérbole, mas hipérbole tem a ideia também de dar uma noção de quão grande será, ou amplo será o que foi prometido, o que foi dito, né? E aí esse homem chega a uma idade e não vê nada acontecer.
Vocês concordam que no lugar dele, no lugar de Abraão, muitos iriam desfalecer completamente? Iriam desistir completamente? Mas não foi isso que aconteceu com este homem. O texto diz que ele não enfraqueceu. Verso 19. No verso 19 diz: sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, uma vez que ele já tinha 100 anos, e sua mulher já com idade avançada, ou seja, mesmo diante de todo o cenário desfavorável, mesmo diante de todo o cenário nada animador, ele não se enfraqueceu. E no verso 20 diz que ele não duvidou por incredulidade, ou seja, ele não deu margem, espaço, ele não deu guarida à credulidade. Mas, pela fé, ele se fortaleceu. E começou a dar glória a Deus. Olha que coisa. Ele chega a 100 anos, a mulher a 90. Essa criança não nasce. E ele, em vez de murmurar, ele começa a dar glória a Deus. Ele não murmura, ele não questiona, mas ele começa a dar glória a Deus. Obrigado, Senhor. Eu estou consciente que eu já estou morrendo, meu corpo já está amortecido, eu não tenho mais a virilidade, a vitalidade de antes. Eu estou ciente, Senhor, que minha mulher já tem quase 90 anos. Eu estou ciente, Senhor, que é difícil, minha mulher nem menstrua mais. Já cessou o ciclo natural. Eu estou ciente, Senhor, de tudo isso, que as condições hoje para minha mulher engravidar são muito mais difíceis. Mas ainda assim, Senhor, eu te dou graças, porque eu tenho convicção de que aquilo que o Senhor me prometeu, o Senhor vai cumprir. Não importam as circunstâncias, não importa quantos anos eu vou ter quando a minha mulher engravidar, não importa quantos anos ela vai estar, com quantos anos ela vai estar, eu estou plenamente convicto, Senhor, de que aquilo que o Senhor nos prometeu, o Senhor vai cumprir. Por isso, Senhor, nessa certeza eu me alegro, eu me fortaleço, eu me regozijo, Senhor. Irmãos, tem que ter fé para isso. Sim ou não? Mas eu pergunto a vocês, não na questão aqui de Abraão e Sara, gravidez, descendência, mas será que em algum momento da nossa caminhada não vamos nos encontrar em algum problema que seja necessário termos exatamente essa postura de Abraão? O que é que vocês acham? Sim ou não? Sim, eu diria mais, não só uma, não só duas, talvez muitas situações, talvez em muitas vezes, mas por que há esse registro aqui? Para que saibamos que o Deus que Abraão creu e por isso se fortaleceu, porque estava plenamente convicto de que ele era poderoso e fiel para cumprir a sua promessa, porque ele conhecia esse Deus. É o mesmo Deus de hoje. É o mesmo Deus de hoje, que continua fortalecendo aqueles que, embora vejam um cenário desfavorável, nada animador, e a esperança queira bater em retirada, isso está escrito aqui para que eu e você, em situações como Abraão,
situações parecidas, semelhantes à de Abraão, tenhamos uma certeza: Deus continua o mesmo hoje. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus. Nada pode impedir o agir de Deus. O texto bíblico diz: operando Deus, quem impedirá? Ele é Deus. Circunstâncias, situações, por mais adversas que sejam, por mais contrárias que sejam, por mais difíceis, cavernosas, desanimadoras, isso não é nada para Deus. Não é nada. Meu irmão, minha irmã, Deus quer que creiamos nele. Deus quer de nós, de mim, de você, de todos aqui e de todos que estão me ouvindo em casa e dos que vão ouvir ainda. Deus quer que sigamos o exemplo de Abraão. Irmãos, tem duas coisas em Abraão que nós devemos seguir. Eu vou abrir aqui um parêntese para falar sobre a primeira atitude, a primeira conduta de Abraão, o primeiro exemplo de vida que Abraão nos dá. E eu resumo isso chamando de seguindo Abraão rumo ao monte. Quando Abraão, esse menino nasce, esse menino quando completa 13 anos, Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, que tu tanto amas, e sacrifica-o. Irmãos, o homem espera 25 anos para ter um filho. Entra no cenário. O homem espera 25 anos para a promessa se cumprir. A promessa se cumpre, ele passa 13 anos. Irmãos, alguém já ouviu dizer, meu sogro, ele teve um filho com Manuel, seu Manuel tinha quantos anos, quando Manuelzinho nasceu? 55, 56, né? Meu sogro ficou viúvo, casou-se novamente, e aí ele teve um filho aos 56 anos. É dito também que quando o homem, depois dos 50, 60, tem um filho, fica todo assim, não é? Não é? Meu Deus, né? Tudo era aquele filho de meu sogro. Até o nome, ele botou o mesmo nome dele, Manuel. Imagine Abraão com 100 anos. Só que meu sogro já tinha 4 filhos. 3 filhas, uma das quais é a minha esposa, a mais bonita da casa, e um filho. Então o Manuelzinho não era o único filho dele. Mas como foi o filho da sua quase velhice, não é? Ele ficou... Imagine Abraão, que não tinha filho nenhum, nasce a criança quando ele tem 100 anos. Ficou bobo? Deve ter ficado bobo, né? Qualquer um ficaria. Só mais um exemplo. Eu com Aninha, filha do irmão Renaud, da irmã Mayra, eu chamo como minha primeira neta. Isso há uns 3 anos atrás, a Aninha tinha 4 anos, 3, 4 anos, a Aninha foi lá para casa um dia brincar comigo. Irmãos, eu virei criança. Eu rebolei, eu dancei, a Aninha fazia umas coreografias, e eu fazia também, olhava para cima para ver se não tinha algum curioso na janela, né? Que era um prédio que eu morava, se não tinha um curioso olhando. Aí a Aninha faz assim, eu fazia e olhando assim, quase quebrando o pescoço, que eu sabia se tinha alguém olhando. E ela, vovô, se joga no chão. Aí ela se jogava no chão e dizia, passa por cima de mim, meu avô, para eu pular por cima dela, né? Saltar, ela assim, eu tinha que saltar. E aí eu, irmãos, com 40 e poucos anos saltando, você tem que correr, tem que ficar atento, porque se pisar em falta, trava. Tem que mandar chamar a Vital Médio para destravar. E aí aquela coisa toda, brincando de bola, uma hora ela queria que eu fizesse um negócio, irmãos, uma coreografia que
Eu disse, minha, essa não dá não, minha filha. Vovô, essa não dá não, vovô. Por dois motivos, o corpo já não obedecia e o medo de passar algum vizinho, porque era um movimento meio, né? Oxe, pra que, Aninha? Tô de mal com o senhor. Não brinco mais com o senhor. E saiu. Em vez de ficar, quem disse eu corri atrás? Ô, amor, vem, Aninha, pra cá, vem. A gente fica bobinho, né? Mas eu estava com 40, eu tenho 49 hoje. Eu tinha na época 45, 46 anos. Imagine voltando para Abraão agora, fechando um parênteses do exemplo, voltando para Abraão. Com 100 anos. E o menino, o Isaac, seria aquele que daria continuidade. Todos os bens de Abraão, ele iria herdar. O primogênito, sabe? E aí, quando esse menino completa 13 anos, Deus pega e fala, vem cá, Abraão, tu ama esse menino, né? Eu sei que tu ama. Ainda a palavra não chegou nos teus lábios, eu já conheço Abraão. Deus não disse isso a Abraão, mas eu recitei o capítulo 139 do livro de Salmos, quando Davi diz isso. E aí Deus fala, pois é, Abraão, sobe ali e sacrifica. O texto disse que Abraão não questionou. Agora, eu admiro Abraão. Abraão não disse nada a Sara, porque se ele dissesse, quem ia ser sacrificado era ele. Diz o texto que Abraão acordou de madrugada, pegou Isaac, ó. Vocês acham que se Abraão chega e fala, Sara, Deus mandou sacrificar Abraão? Eu acho que Sara diria o seguinte, tá bom. Abraão, vamos dormir, eu preparo uma efusão para você. E nessa efusão ela botar uma quietalhão. Quando Abraão dormisse, ela... Ele que ia ser sacrificado. Ele, ó, sabendo a mulher, o quanto essa mulher esperou por esse filho, ele, ó, de madrugada ele sai. E aí, um dos diálogos que eu destaco como um dos diálogos mais maravilhosos das Escrituras Sagradas. Subi no monte, o menino pergunta, pai, eu estou vendo a corda, a lenha e o cutelo, que era o punhal. Cadê, pai, o cordeiro? Naquele cenário, irmãos, quem era o cordeiro para ser sacrificado? O próprio filho. Ele diz, Deus proverá para si. E ele chega no local. Essa outra parte do diálogo não está nas Escrituras, mas são elucubrações minhas, né? Imagino eu que Abraão aprontando tudo, Isaac, Isaac, pega aquilo ali. Isaac, sim, pai, mas e o cordeiro, pai? Isaac entendia o que era o sacrifício, ele sabia. E Abraão, pega ali, menino, vai. Ô, meu filho, fica perguntando muita coisa, filho. Vai lá, pega lá. E aí, acho que Abraão terminou de preparar o altar, tudo prontinho. Aí Isaac deve ter dito, oxe, pai, já está tudo pronto. Agora eu não estou vendo o cordeiro. Abraão, ô meu filho, vem cá, vem. Vem cá, meu filho. E põe o menino no altar. E amarra o menino. E venda os olhos do menino. Que tinha que... Tenta entrar na cena e começa a imaginar o que Isaac começou a falar. Ou chorando e falando. Tenta imaginar. E quando ele vai descer o punhal, ele é impedido de concluir e ele ouve, agora eu sei que tu temes, que tu teme a Deus, dizendo melhor. Quando ele olha para o lado, está um carneiro lá, um cordeirinho lá, embaraçado nos gravetos lá. Ele vai, pega, ou mandou Isaac pegar e sacrificou. Tem momentos na vida que precisamos seguir o monte, subir o monte com Abraão.
E o final eu não vou falar muito, porque vocês conhecem a história. A partir desse momento, Abraão foi tremendamente abençoado. E o texto diz que o Senhor falou: agora eu sei que tu teme e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Deus ali livrou Abraão. Não foi Isaac quem Deus livrou. Deus livrou Abraão. Eu já falei isso em uma outra pregação. Depois você entra no canal da IBVA. Você vai ver lá, em uma das pregações, eu falo sobre isso. Você vai entender melhor o que eu falei sobre isso. E o outro exemplo da vida de Abraão é agora, esse aqui, que aconteceu antes desse episódio do monte. Devemos imitar a fé de Abraão. E quando lidarmos com situações onde o cenário não é nada favorável, nada animador, em vez de nos permitir enfraquecermos, desanimarmos, nós devemos lembrar que aquele que fez a promessa é fiel e poderoso para cumpri-la. E devemos agir plenamente convictos disso, de que aquele que fez a promessa é fiel e poderoso para cumpri-la. O texto bíblico diz assim, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para cumprir o que prometeu. Ele cumpre o que ele promete. E em tempos de crise, nós devemos nos fortalecer. A palavra de ordem é fortalecimento. Só que vocês concordam que nós nos permitimos trair constantemente pelo que os nossos olhos veem e os nossos ouvidos ouvem? Tem pessoas que ficam aterrorizadas com seus olhos veem. Irmãos, toda imagem ilustra a realidade? Será que toda imagem ilustra realmente a realidade? Quem passava ali pelo Gólgota, e via Jesus na cruz, e chicanava dele, amaldiçoava, falava coisas para ele, né? Alguns devem ter tido pena dele, não é? Mas aquela imagem ilustrava realmente a realidade? Quem estava ali era o perdedor, o impotente, o embusteiro, o perdedor, ou quem estava ali na verdade era o vencedor? Quem estava ali foi aquele que venceu a morte. Quem estava ali foi aquele que tomou a chave a mão do diabo. Quem estava ali foi aquele que venceu a morte, foi aquele que pagou o altíssimo preço por todos os pecados de toda a humanidade. Quem estava ali era aquele, queridos, cujo nome está acima de todo nome que se nomeia nos céus e da terra. Quem estava ali era Jesus, o vencedor. Aquela realidade, aquela imagem ali não ilustrava a realidade, sabe? Assim também devemos tomar muito cuidado hoje e não nos deixarmos vencer pelo que imagens nos mostram. Abraão olhou para o corpo dele e viu o seu corpo amortecido, ele estava morrendo. Abraão estava a 36 anos da morte, ele morreu com 137 anos. Só que Abraão não sabia que viveria mais 36 anos. Vocês acham que quem chega a 100 anos acha que vai viver mais 30? Mas a realidade, quando ele se viu, era que ele estava morrendo. E ele olha para uma outra realidade.
a sua esposa já com 90 anos, idade avançada, mas o texto diz que ele não se enfraqueceu, e diz, e sem enfraquecer na fé, embora tivesse conhecimento de tudo isso, de toda a situação, de toda a realidade que era desfavorável, ele não duvidou da promessa de Deus, mas pela fé ele se fortaleceu. Nós, todos aqueles que um dia creram, todas aquelas que um dia creram e com a boca confessaram que Jesus Cristo é o Senhor, eu quero lembrar a vocês que há promessa de Deus para a sua vida, porque há promessa de Deus para a vida de todos aqueles que nasceram, não segundo a carne, não segundo o sangue, e não segundo a vontade humana, mas segundo a vontade de Deus, e se tornaram filhos de Deus. Há promessas de Deus para os seus filhos e filhas. Então lembre-se de uma coisa: as promessas de Deus para se cumprir na nossa vida não dependem de circunstâncias ou de situações favoráveis. Elas serão cumpridas porque Deus é poderoso para cumpri-las. Ele é poderoso para cumpri-las. Então, meu irmão, minha irmã, não importa o que você esteja passando agora, estou me referindo aos que estão aqui, se alguém está passando alguma situação, você que está me ouvindo agora, ou você a quem essa mensagem está chegando ou vai chegar, não importa o que você está passando, você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, fortaleça-se na fé, anime-se, continue crendo contra toda falta de esperança, contra toda desesperança. Saiba de uma coisa: o nosso Deus está no controle. Ele permanece no controle. O Deus de Abraão permanece o mesmo Deus hoje. O Deus de Abraão não mudou. O texto bíblico diz que ele é o mesmo de ontem, hoje e o será eternamente. Ele não mudou, ele não muda, ele permanece o mesmo. E ele continua agindo na vida de todos aqueles que nele confiam e que nele esperam. E eu quero finalizar pedindo que você abra agora, para finalizar, a sua Bíblia no Salmos 34. Por favor. Olha o que diz o Salmo 34, a partir do verso 8, diz assim: ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado a pessoa, o homem, a mulher também, que nele se refugia. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Verso 9 agora: temei o Senhor, vós os seus santos, pois o quê? Nada falta aos que o... Nada falta àqueles que o temem. Nada. O nosso Deus continua o mesmo Deus poderoso, que opera coisas portentosas, que opera ainda prodígios e maravilhas. Você está desanimado? Você está abatido? Desesperançado? Fortaleça-se no Senhor. Essa palavra é para você. O Senhor quer fortalecer você agora. Apegue-se a Ele. Um dos salmistas disse assim: alguns confiam em carros e outros em cavalos. Eu, porém, confiarei no Senhor. Continue confiando no Senhor.
Não olhe para as circunstâncias, não olhe para as situações, olhe para o Senhor. Lembre-se da dica que o salmista deu, quando ele disse: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro virá do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor continua socorrendo, o Senhor continua tendo prazer em socorrer todos aqueles que nele confiam, nele esperam, todos aqueles que o amam. Amém? Eu convido você a ficar de pé nesse momento. Eu quero orar por você. Se por acaso, se porventura há alguém entre nós que se sente desanimado e que para si mesmo pode afirmar que essa palavra renovou a sua fé, se você quiser, fique à vontade, você pode vir aqui à frente, eu vou estar orando por você também. Não é obrigado ninguém vir, mas quem sentir-se à vontade ou desejoso de vir à frente, pode vir. Eu te dou graças, meu Pai, por tua bondade, por teu amor dispensado a todos nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor continua sendo o mesmo. Obrigado porque o Senhor não mudou. A tua palavra nos garante isso, meu Pai. Senhor, somente o Senhor sabe com clareza, exatidão, quão difíceis são os tempos, quão difícil está esse momento em que estamos vivendo. Somente o Senhor conhece o coração e sabe exatamente, ó Deus, como cada um se encontra. Eu te peço, Pai, vá de encontro a esta pessoa neste momento, seja através da tua palavra que acabará de ser ministrada, ou de uma outra maneira, mas eu te peço, vai de encontro a esta pessoa, ó Deus, que está desesperançada, desesperada, desanimada. Senhor, ainda que ela não te sirva ainda que ela não seja teu filho ou tua filha, toca nela. E que nesse momento, ó Deus, ela não se contente só pelo ânimo que essa palavra lhe trouxe, mas que ela decida, ó Deus, tornar-se tua filha, teu filho. E como disse o salmista no Salmo 34, ela possa exclamar um dia dizendo: ó, como o Senhor é bom. E testemunhar a outros dizendo: ó, provai e vede que o Senhor é bom, eu o conheci, hoje eu ando com Ele, hoje eu desfruto da sua bondade, do seu poder, hoje Ele me sustenta, hoje eu vivo pela fé. Senhor, obrigado porque o Senhor continua o mesmo, e porque o Senhor continua agindo através de feitos portentosos, através de prodígios, de maravilhas, através de milagres. Obrigado porque o Senhor não está com a sua mão encolhida. Obrigado porque o Senhor continua nos alcançando. Te dou graças, meu Pai. Abençoa os teus filhos e as tuas filhas aqui presentes. Todos que estão ouvindo, ó Deus, nesse momento, e todos e todas aqueles que em algum momento essa pregação vai chegar. Abençoa-lhes de uma forma especial, em nome de Jesus. Mas eu te peço ainda, Espírito do Senhor, convença estas pessoas que ainda não têm uma aliança com o Senhor, ao terminar de ouvir essa palavra, decidirem entregar a vida ao Senhor e abrir o coração e convidar o Senhor Jesus para fazer morada e ser não somente um residente, mas presidente, condutor, aquele que vai guiar a sua vida. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Podem, aliás, sentem, podem sentar, por favor.